A Rua Elm estava sob o frio do início do inverno, com o céu pontilhado de estrelas tênues que brilhavam como diamantes distantes. Na esquina da Rua Elm ficava o Manny's Diner, um estabelecimento modesto com um brilho acolhedor e convidativo. Em uma cabine junto à janela, Ethan, de 15 anos, estava sentado, com um olhar perdido em pensamentos, enquanto desenhava padrões no vidro embaçado com o dedo. Seu cabelo castanho estava levemente bagunçado, e as mangas do moletom pendiam frouxamente sobre seus braços. Ele tinha o hábito de ir ao Manny's depois da escola, quase todas as noites, buscando o conforto de uma refeição quente e das faces familiares que frequentavam o restaurante. Ultimamente, as coisas em casa estavam mais difíceis do que de costume. Sua mãe trabalhava longos turnos no hospital próximo, deixando-o por conta própria na maioria das noites. Seu pai tinha partido anos atrás, uma ausência dolorosa que permanecia como uma ferida aberta. Ethan tinha apenas vagas lembranças de seu pai, mas sempre que via seus colegas indo para casa com seus pais, um desejo silencioso surgia dentro dele. Mas não era só a ausência de uma figura paterna que o incomodava. A vida de Ethan era uma luta constante, marcada por dificuldades e sacrifícios, já que a renda modesta de sua mãe mal conseguia sustentar a família. O dinheiro era escasso e os desejos de Ethan por roupas novas ou um smartphone pareciam mais sonhos distantes do que metas alcançáveis. No entanto, naquele pequeno canto do mundo, em meio às risadas de Manny e ao tom reconfortante da voz de Rosa, Ethan conseguia esquecer suas preocupações, mesmo que por um breve momento. O restaurante estava cheio como de costume naquela noite. Um grupo de aposentados estava perto da jukebox, rindo de histórias antigas, enquanto um casal jovem no canto mais afastado compartilhava um milkshake e trocava olhares tímidos. Rosa, a garçonete do restaurante, se movia entre as mesas com habilidade, seu sorriso radiante e palavras gentis, trazendo calor a todos que encontrava. Atrás do balcão, Manny, com seu bigode espesso e porte robusto, virava panquecas com a precisão de alguém que fazia aquilo há décadas. Era uma noite como qualquer outra na Rua Elm, mas ninguém tinha ideia do que estava prestes a acontecer. A primeira dica de algo fora do comum veio na forma de faróis. Um sedã preto elegante apareceu do nada, parando lentamente em frente ao restaurante. Sua superfície polida brilhava sob as luzes da rua, o tipo de carro que parecia extravagante demais para uma rua tranquila como a Elm. Dentro do restaurante, uma breve pausa nas conversas varreu o ambiente. O silêncio repentino era palpável. As pessoas trocavam olhares, tentando descobrir quem poderia ter chegado em um carro assim. "É alguém famoso?", sussurrou um dos aposentados, esticando o pescoço para olhar pela janela. O som de uma porta de carro se abrindo quebrou o silêncio, seguido pelo ruído suave de saltos no pavimento. Uma figura emergiu do carro, elegante e imponente. Seus movimentos deliberados, mas graciosos. Ela vestia um casaco azul marinho ajustado ao corpo, um lenço de seda frouxamente enrolado no pescoço e luvas de couro que acrescentavam um toque de sofisticação discreta. A mulher parecia flutuar, sua presença atraindo atenção sem esforço, sem dizer uma palavra. Então, enquanto cruzava para a luz suave que vinha da porta do restaurante, tudo ficou claro. Não havia dúvidas. Era a princesa Anne, com todo o seu charme real. Mas o que ela estava fazendo em um restaurante tão modesto? Um coletivo de suspiros foi contido, o tilintar dos pratos parou, as conversas vacilaram e até a jukebox pareceu se silenciar. O sino acima da porta do restaurante tilintou enquanto ela se abria, e Anne entrou, seu olhar varrendo o ambiente com a calma confiante de alguém acostumado à atenção. Mas não havia arrogância, nem um ar de superioridade em sua postura. Seu sorriso era caloroso, genuíno, como se ela tivesse simplesmente entrado na casa de um velho amigo. "Boa noite", disse ela, sua voz carregando uma autoridade tranquila, mas também uma gentileza que imediatamente colocou todos à vontade. Por um momento ninguém se moveu. Foi Rosa movimentando-se entre as mesas com sua energia habitual, quem se recuperou primeiro. Ela quase derrubou uma bandeja de xícaras de café de surpresa, mas rapidamente se recompôs e correu para a frente. "Sua Alteza!", exclamou Rosa, sua voz misturando admiração e empolgação. Anne estendeu a mão enluvada, oferecendo um aperto de mão firme, mas caloroso. "É um prazer conhecê-la", disse gentilmente. "Estava passando por aqui e ouvi dizer que este é o coração da comunidade. Pensei em dar uma passada." Manny, igualmente atônito, apressou-se a sair de trás do balcão, limpando nervosamente as mãos no avental. "Sua Alteza, bem-vinda ao Manny's",
disse ele, a voz tremendo ligeiramente. É uma honra tê-la aqui. Anne sorriu, seus olhos brilhando com genuína afeição. A honra é minha, respondeu ela, em um tom leve. Ouvi dizer que as panquecas aqui são excepcionais. Pensei em ver por mim mesma se os rumores são verdadeiros. Sua presença era magnética não porque ela exigisse, mas por causa da dignidade tranquila que exalava. Ela não entrou com ostentação. Em vez disso, movia-se pelo ambiente como se pertencesse ali, como qualquer outro cliente do restaurante. Anne sentou-se no balcão e Manny fez um gesto para Rosa, que rapidamente pegou um cardápio para oferecer à convidada real. Mas antes que Rosa pudesse apresentá-lo, Anne levantou a mão, sinalizando para que parasse. Não precisa disso, disse Anne, sua voz suave, mas firme. Vou deixar que você escolha algo para mim e, se me permite, gostaria de pagar discretamente a refeição de todos aqui esta noite. Rosa congelou, seus olhos arregalados em busca de uma resposta. Ah, Alteza, isso é incrivelmente generoso, mas... Anne a interrompeu gentilmente. Considere isso um pequeno gesto de gratidão por tudo o que lugares como este representam. Vocês criaram algo especial aqui. Deixe-me retribuir à minha maneira. Rosa e Manny trocaram olhares atônitos. Um silêncio tomou conta do ambiente enquanto todos processavam o que acabara de ser dito. A ideia de que a princesa, um membro da família real, queria cobrir anonimamente as refeições de todos no restaurante era uma gentileza sem precedentes. Eles assentiram em aceitação, impressionados com a oferta. Como desejar, Alteza, disse Manny, ainda visivelmente admirado. Será uma honra tornar esta noite memorável. Ethan observou a cena se desenrolar de sua cabine, mal acreditando no que via. Ele já tinha visto a princesa Anne no noticiário, fazendo discursos em eventos beneficentes ou participando de funções reais. Mas vê-la ali, em carne e osso, em um restaurante humilde como o Manny's, parecia surreal. Era o tipo de coisa que você nunca imaginaria acontecer na vida real. Enquanto Anne percorria o restaurante, trocando palavras educadas com os outros clientes, ela irradiava uma sensação de calor e curiosidade genuína. Ela parou para conversar com um grupo de aposentados na cabine do canto, rindo suavemente de suas histórias sobre sua mãe, a rainha Elizabeth II. Em seguida, aproximou-se de uma garotinha sentada com os pais, ajoelhando-se ao lado dela para admirar o desenho em que trabalhava. A menina, tímida, mas entusiasmada, mostrou a Anne um esboço feito com giz de cera do restaurante, completo com a placa de neon e uma grande pilha de panquecas. O elogio de Anne foi sincero. Está lindo! Continue desenhando. Você tem um dom. Quando seus olhos caíram sobre Ethan, ela parou. Havia algo nele, talvez a maneira quieta como observava tudo ao seu redor, que chamou sua atenção. Posso me sentar com você? Perguntou Anne em um tom caloroso e convidativo. Ethan piscou enquanto seu coração disparava. Ele assentiu sem dizer uma palavra, indicando o assento vazio à sua frente. Anne deslizou para dentro da cabine com uma postura elegante, mas acessível. Você parece alguém com histórias para contar, disse ela, com um brilho de curiosidade nos olhos. Todo o restaurante observava esse encontro curioso entre um garoto quieto e uma princesa real. Ethan não sabia o que dizer. Ele sempre foi do tipo reservado, nunca do tipo que se abre facilmente. Ele engasgou. Só estou aqui pelas batatas fritas, gaguejou, apontando desajeitadamente para seu prato. Anne riu suavemente, o som leve e acolhedor. Às vezes, são as pequenas coisas que nos trazem mais conforto, disse ela, seu olhar firme, mas gentil. Qual é o seu nome? Ethan, respondeu ele quase num sussurro. Ethan, repetiu ela, saboreando o nome como se fosse algo precioso. O que você sonha, Ethan? O que você quer fazer da vida? Ethan hesitou. Nunca ninguém tinha feito uma pergunta assim para ele, muito menos alguém da realeza. Ele deu de ombros levemente, sem saber como explicar. Quero ser arquiteto, disse ele, sua voz ficando um pouco mais firme. Gosto de construir coisas. O rosto de Anne se iluminou com um sorriso. Acho que você fará coisas incríveis, disse ela com um tom sincero. Continue sonhando grande e não deixe ninguém dizer que você não pode. Essas palavras ficaram com ele, ecoando muito depois de Anne interromper a conversa quando sua refeição chegou. Enquanto ela comia com uma graça sutil, Ethan não podia deixar de pensar no que ela havia acabado de dizer. Anne nunca fez uma grande proclamação. Nunca insistiu em seu status. Ela simplesmente falou com o coração,
como se visse um potencial nele que ele mesmo nunca tinha enxergado. Mas Ethan não foi o único sortudo a captar a atenção de Anne naquela noite. Suas conversas com outros clientes também revelaram diferentes facetas de sua personalidade, tornando a experiência de jantar deles especial. Ela ajoelhou-se ao lado de uma garotinha, rabiscando em um guardanapo com giz de cera, perguntando sobre o desenho e elogiando sua criatividade. Na mesa dos aposentados, ouviu atentamente Harold, um ex-oficial da Marinha, que compartilhou histórias de seu tempo de serviço. "Você deve ter visto tantas coisas", disse Anne, sua expressão suavizando. "Meu trabalho com veteranos me mostrou como seus sacrifícios são profundos." "Não é todo dia que você encontra alguém que entende", respondeu Harold, sua voz tingida de gratidão. A sinceridade de Anne deixou uma impressão duradoura em todos com quem ela falou. À medida que a noite avançava, o restaurante estava repleto de conversas, mas havia um entusiasmo silencioso no ar. O mistério de por que a princesa Anne tinha vindo ao Manny's, apenas um restaurante pequeno e discreto em um bairro tranquilo, permaneceu sem resposta. Mas uma coisa era certa: esse encontro inesperado deixou um impacto duradouro em todos ali. Do cardápio de panquecas de Manny à bondade nos olhos de Anne, foi uma noite que ninguém jamais esqueceria. Quando a conta chegou, revelou-se que Anne havia discretamente coberto o custo das refeições de todos. Suspiros de incredulidade foram seguidos por murmúrios de gratidão, mas Anne minimizou os elogios com uma frase simples: "Foi um prazer." Antes de sair, ela disse, desta vez em um tom sério, mas gentil: "Nunca pare de perseguir seus sonhos, Ethan. O mundo precisa de pessoas como você." "Eu prometo", disse Ethan, segurando o guardanapo onde Anne havia escrito uma breve nota de encorajamento. Quando Anne entrou em seu carro e o restaurante explodiu em aplausos, Ethan sabia que essa noite ficaria com ele para sempre. Embora algumas fotos discretas de Anne tenham sido tiradas, a história de sua visita nunca chegou às notícias. Talvez fosse seu pedido por anonimato, ou talvez os clientes simplesmente concordassem que alguns momentos são especiais demais para compartilhar com o mundo. Qualquer que fosse o motivo, a história da visita da princesa Anne ao Manny's tornou-se uma lenda local preciosa, um lembrete de que, às vezes, nos lugares mais comuns, coisas extraordinárias podem acontecer.